deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. E para você, Renan, qual é o melhor substituto para Alexandro que temos no elenco? Bom, tem algumas possibilidades aí, né? Por exemplo, jogar com 3 zagueiros é uma possibilidade, que o Léo Pereira consegue fazer aquele lado de campo ali. Mas eu não acho que isso vai acontecer, porque o retorno do Danilo foi o que viabilizou o Léo Ortiz a descansar, e o Léo Pereira também está vindo numa sequência pesada, assim como o próprio Alexandro estava vindo numa sequência pesada. O Alexandro fez todos os jogos depois que ele volta lá do calendário FIFA, da data FIFA, ele joga contra o Internacional, joga as 2 partidas de Libertadores, enfrenta o Vitória, enfrenta Grêmio, enfrenta a Juventude. Então, assim, o Alexandro, que é um jogador que já não é tão jovem assim, ele fez uma sequência grande de jogos, uma sequência intensa, em alguns momentos até estressante emocionalmente. Se a gente for lembrar dos jogos em que a gente precisou viajar muito, do estresse da derrota para o Central Córdoba e tudo mais. Então, assim, ele passou por uma sequência aí pesada, e que bom que a lesão dele não é uma lesão que chegou num estiramento, enfim, não é aquelas lesões que tem um sobrenome de grau alguma coisa. Então é só um edema, provavelmente esse edema é por estresse ali, enfim, pelo desgaste. A tendência é que a recuperação seja acelerada. A recuperação de um edema passa por repouso, porque o jogador perde um pouco. O jogador não, né? O atleta em geral, mas a gente está falando de jogador de futebol, ele perde um pouco de mobilidade, sente dor e tudo mais, porque tem um inchaço naquela região, né? Quando vai, se eu não me engano, o edema é quando acumula líquido ali numa região específica do músculo, e geralmente isso é um prenúncio de uma lesão, ou no caso de um estresse muito intenso, o jogador vai acumular esse líquido ali, vai formar um edema, e isso vai gerar dor, vai gerar desconforto, vai gerar perda de função. Então o jogador vai precisar passar por um período de afastamento, obviamente. Até imagino que deva medicar o cara aí com, sei lá, anti-inflamatório da vida e tudo mais. Talvez até interfira na dieta do cara, o cara precisa de repente dormir um pouco melhor. Então, assim, o cara vai passar por um período de tratamento, de alongamento e por aí vai. Tudo aquilo que a gente sabe que um jogador faz numa fase de recuperação. Então ele vai certamente ser um desfalque para o próximo jogo. É um desfalque que a gente vai sentir por tudo isso que eu falei. É um jogador que é um cara que erra muito pouco. Nessa sequência que ele veio aí do Internacional para cá, os primeiros jogos ele estava num nível muito diferente do que ele costuma entregar, mas é um tipo de jogador que tem uma técnica tão acima da média, e tem uma maturidade tão acima da média, que tem uma mentalidade europeia tão consolidada, que, sei lá, basta tu dar para esse cara aí 90, 150 minutos, que ele já volta a jogar em alto nível. Ele vem jogando em alto nível, estava fazendo uma partida muito boa, até sentir o edema. Essa experiência que ele tem também tornou ele capaz de perceber que, ó, se eu for, de repente até daria para eu continuar na partida, mas se eu forçar aqui vai dar merda. Esse jogo já tá decidido, o Flamengo vai ganhar esse jogo, o Flamengo vai golear isso aqui. Se eu ficasse aqui, de repente a goleada seria até maior, porque eu ia ser mais competente ofensivamente do que o Ayrton Lucas, mas é melhor eu sair e ficar preparado para daqui a 1, 2 jogos, tá à disposição. E isso que eu tô falando me ajuda até a responder quem eu escolheria, e eu não escolheria o Ayrton Lucas. Eu escolheria qualquer jogador ali na lateral esquerda que pudesse fazer ela de maneira íntegra, desde o momento ofensivo até o momento defensivo, e eu acho que o Varela consegue fazer isso. E como o Wesley também veio de um período de repouso, inclusive não foi titular no jogo que a gente perdeu na Libertadores, ou seja, é um jogador que já fisicamente é privilegiado, não tem histórico de lesão. Quando a gente achava que ele tinha se lesionado naquele lance lá no ano passado, que ele mete a mão atrás da coxa, só era uma cãibra, para ver como é um jogador muito resistente fisicamente. Claro, ele é jovem, mas tem jogador jovem que não é tão resistente quanto ele. Então, assim, eu acho que o Wesley passar por uma jornada de muitos jogos não é problemático, não é arriscado. E o Varela é um jogador que veio entregando até aqui boas atuações, e faz muito sentido a gente dar oportunidade para quem tem atuado bem, inclusive improvisado, que é o caso do Varela. Então, para esse jogo contra o Vasco, eu colocaria o Varela ali, até porque a lateral direita do Vasco não é a grande força deles. Eles têm uma força ofensiva melhor com o Piton, que também não tem atravessado uma boa temporada até aqui, mas ele é o cara que geralmente dá assistência para os gols de cabeça do Verratti, que é o que ele sabe fazer, gol de cabeça.
Então, assim, até pensando estrategicamente em, de repente, não, talvez a gente coloque um jogador mais da função para poder não ter uma improvisação que pudesse oferecer risco defensivo. Mas, primeiro, o Ayrton Lucas ele já oferece risco defensivo naturalmente. E segundo, não é por ali que o Vasco encontra os caminhos. Então dá para colocar o Varela, tanto para se defender melhor, como para eventualmente, se a gente precisar atacar um pouco mais por ali, pelo fato do Wesley de repente estar um pouco mais preocupado defensivamente com o Piton, o Varela também é mais competente para atacar, porque hoje o Ayrton Lucas ele não consegue ser competente para fazer nada. O jogo de ontem, por exemplo, que era um jogo completamente controlado, que o Flamengo já estava desenhando uma grande goleada, ele fez uma partida burocrática, ele se contraiu no mundo dele e ficou jogando burocraticamente, não tentou fazer nada. E aí quem não quer aparecer não merece ser visto muito não. E o Varela sempre que jogou quis ser visto, apareceu bem, foi elogiado em todas as funções que ele fez, lateral esquerdo, lateral direito. Então eu escolheria o Varela aí e manteria essa formação de linha de 4 clássica ali, com 2 zagueiros, 2 laterais. Dessa vez eu pouparia um pouco mais o Léo Pereira, colocaria o Danilo improvisado um pouco mais na esquerda, porque a gente sabe que é um jogador que, independentemente da posição defensiva que ele tenha que assumir, da função defensiva que ele tenha que assumir, é um jogador muito seguro, muito competente, participa de todas as fases do jogo. Se a gente precisar jogar no campo de ataque, ele também vai jogar, independentemente do lado que ele estiver ocupando ali na zaga. Então eu faria isso. Tiro o Alexandro, guardo o cara para a gente usar ele daqui a pouco, porque ele vai ser importante, como ele foi até aqui. Não utilizo o Ayrton Lucas, deixo no banco. Pode ser útil, porque pode ser que o Varela sinta alguma coisa, um desgaste, ou sei lá, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, fica pendurado o cartão amarelo, e o Varela vai para o jogo. Esse seria a minha linha de defesa. Entendi. Então você quer poupar não, né? Preservar, porque agora a palavra é preservar. O Léo Pereira, que vem de uma sequência, e jogar o Varela de lateral esquerdo, é isso mesmo? E o Danilo faz essa sequência de 2 jogos. Exatamente. Mas aí você vislumbra aí a tropa de elite contra a LDU, é isso? Não entendi. Beleza, cara. E outra coisa também, né, Rafa? Porque, por exemplo, a gente não sabe se esse edema do Alexandre vai afastar ele por mais tempo do que apenas um jogo. E aí, se eu tiver que olhar um atleta para fazer a função de lateral esquerdo, para eu ir pro jogo da Libertadores com mais segurança, eu vou querer enxergar o Varela, porque o Ayrton Lucas eu tô vendo que não vai ser muito útil pra gente, não vai ser a nossa solução. Então eu prefiro de novo botar o Varela ali, nem que seja pro Varela usar esse jogo aí para dar uma relembrada mais ou menos de como é que é a função de lateral esquerdo, que eu acho que ele não vai ter dificuldade, é um cara taticamente versátil. E aí botaria o Varela para soltar essa musculatura dele, botaria para o jogo, ambientar ele com a função, porque caso o Alexandre não consiga voltar, ele vai para o jogo no time de elite, porque hoje não tem como classificar o Ayrton Lucas como um jogador de elite no time titular do Flamengo, infelizmente.